Abra sua Bíblia, por gentileza, meu irmão, tá? Minha irmã, lá em Romanos, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 14, e vamos ser bem rápido mesmo, vamos falar sobre escravos. Essa dedicação aqui às mães, foi porque no domingo passado, passado nós estávamos na Feira Ripper, o Dia das Mães, e resolveram fazer essa homenagem aqui nesta noite. Que Deus os abençoe grandemente pelos talentos aí. Você encontrou Romanos capítulo 6, a partir do versículo 14, diz o seguinte: porque o pecado, então agora preste atenção, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Podeis assentar. Nós vamos ser bem rápido e bem sucinto, não é? Porque eu quero que cada um entenda uma coisa aqui que é muito importante. Nós temos ouvido nesses últimos dias, a maioria dos irmãos que vêm aqui, a maioria dos que ministram aqui, falam dessa questão de ser escravos, embora a Bíblia diz que Jesus nos libertou e somos livres. Nós somos livres, então temos que provar da verdadeira liberdade em Cristo Jesus, porque estamos debaixo da lei, mas da lei da liberdade em Cristo Jesus. Lei da liberdade em Cristo Jesus. Amém? Então nós não somos mais escravos do pecado, como aquela canção, né? Nós não somos mais escravos do pecado, mas podemos ser escravos de uma série de coisas. Uma série de coisas. É óbvio que o tempo não nos vai mais permitir, mas eu vou ministrar algumas coisas aqui para que você entenda e se localize, venha entender e se localize, e veja se você está sendo escravo disso, porque Jesus já te libertou, Jesus já me libertou, mas muitas vezes por não entender essa libertação que Deus me deu, que é libertação total, plena e absoluta, eu continuo escravo de alguma coisa em mim mesmo. Aí nós vemos falando isso aí, outros vêm dizendo isso, a mesma coisa. Então, o que na verdade Deus quer nesta noite é fazer você ter consciência de quem você realmente está sendo escravo, ou de que você está sendo escravo, para que você tome consciência e seja liberto disso. Porque não existe coisa pior do que escravidão. Não existe coisa pior. Porque a escravidão, ela te paralisa. A escravidão não te deixa, de maneira nenhuma, você prosperar. A escravidão te faz sofrer. E sofrer dioturnamente. Dioturnamente, não é uma horinha aqui, uma horinha, não, é dioturnamente. O sofrimento está aí para aqueles que são escravos. Aí você pode olhar para mim e dizer: pastor doidinho, baixinho, você está errado, porque eu sou livre. Eu sou livre, mas será que não? Bom, é aí que nós nos surpreendemos, quando a gente começa a fazer uma análise mais profunda, e a gente começa a entender o quanto nós somos escravos. Vocês querem saber um pouquinho aí? Porque quem sabe, o seu verdugo está aí. O verdugo está aí, você não sabe. Mas o verdugo está aí. E ele sabe como agir, como te prender, como te massacrar. E outra coisa, ele sabe até como te destruir. Porque esse verdugo, por exemplo, ele é tão terrível que ele não tem misericórdia nele, não acha-se misericórdia ou bondade nele. Ele é o verdugo, é aquele que chega e espera para dar o golpe fatal. É o golpinho da misericórdia, entre aspas.
Então, esse verdugo pode estar dentro de nós e pode estar causando males terríveis para as nossas vidas. Ah, mas Jesus veio para nos libertar, veio. A questão toda é, será que eu estou permitindo que esta obra se realize em mim? Porque muitas vezes você se torna escravo, até inconsciente. Você é escravo, inconsciente de que seja escravo. E muitas vezes, por ser escravo, em determinado segmento da sua vida, ou quem sabe emocional, enfim, sendo escravo, você se acostumou em ser. E você não procura saber se isto está sendo maléfico na sua vida ou não. Você se acostumou. Aquela mensagem que preguei há muitos anos, que o mundo não esquece, a pseudo-adaptação. Então você pode estar adaptado a ser escravo. O povo de Israel, Deus tirou lá do Egito, mas eles levaram o Egito dentro deles. Muitas vezes a pessoa pode ser escrava e ser liberta e continuar sendo escrava. Eu vi uma cena tremenda, eu acho que muitos irmãos viram, lá do Rio Grande do Sul, um cachorro que foi resgatado. Alguém viu essa cena? Você viu? E ele no braço do indivíduo, ele nadando o tempo todo, é como se ele estivesse dentro da água, ele estava no braço da pessoa, estava salvo. Mas ele ficou tanto tempo nadando, que ele acostumou, e por certo na cabecinha dele, eu estou nadando, se eu não nadar eu morro. Você vê como que são as coisas, tem muitas pessoas que são libertas, mas continuam pensando que ainda não, eu preciso sair disso, aí fica com seu próprio esforço tentando sair, quando na verdade você já foi tirado, mas você continua tentando sair quando você já foi tirado dessa agonia de escravidão. Mas a pessoa se adapta tanto e aí continua esmurrando a si mesmo, tentando se libertar. Mas quais são os pontos? Eu anotei aqui alguns pontos aonde você pode encontrar esse verdugo, e se você encontrar, despacha ele, tá? Eu procurei e anotei: muitos são escravos de circunstâncias passadas. Acredita ou não? Muitos são escravos, continuam escravos de circunstâncias passadas. Aqui em Juízes capítulo 6, que fala sobre Gideão, olha, preste bem atenção se isso não é um exemplo. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Qual foi a resposta de Gideão? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Na verdade, Deus estava convocando Gideão, porque o povo que se havia distanciado de Deus perceberam a dificuldade que estava e começaram a clamar o Senhor. E Deus sempre que o povo clamava, Deus levantava um libertador, e desta vez ele vai levantar Gideão. Só que em Gideão é que está o problema. Gideão era escravo do quê? Escravo das circunstâncias passadas. E as circunstâncias passadas para Gideão era uma circunstância que Deus era poder, que Deus dava livramento, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Mas então Deus chega e diz: homem valente, eis que estou contigo. E ele diz: tá o quê? Tá o quê? O Senhor está comigo? Está conosco? Mas a questão parece que não está batendo, não. Tem alguma coisa que está fora
do centro aí. Primeiro, o Senhor chega e diz homem valente, que eu não tenho homem valente nenhum, eu estou malhando trigo aqui, num lugar que não é de malhar trigo, entendeu? E vou esconder um pouco disso aqui, antes que os medianitas venham. Aliás, eu estou borrando de medo. E o Senhor chega e diz, homem valente, o Senhor é contigo. Agora, primeiro, não sou valente. Segundo, o Senhor não está comigo nada, e nem conosco, porque o que eu conheço da história que nos contaram do teu poder, de como o Senhor tirou o povo do Egito, como o Senhor esteve com o povo, como o Senhor se revelou como segurança plena do nosso povo e tal. Cadê o Senhor? Eu quero ver aquelas obras, eu quero ver o que o Senhor fez lá fazer agora, eu quero ver exatamente o que eu ouvi, porque eu estou preso lá atrás. Embora eu esteja aqui vivendo a circunstância adversa do nosso povo, com medo terrível, os medianitas vêm e arrebentam com a gente, mas eu estou preso naquele passado de glória, de poder, de livramentos. Mas o Senhor chega e diz assim, eu não posso acreditar nisso, eu não posso. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos são escravos de circunstâncias passadas. Circunstâncias, não importa se foram circunstâncias boas ou circunstâncias ruins, mas estão ligados ao passado. Preste bem atenção, nós vamos ter o evangelismo de 24, 25 aqui em frente à pecuária. O que a gente vai encontrar de pessoas dizendo, chega na gente, pastor, eu já fui crente. Ô pastor, eu era batizado com o Espírito Santo. Ô pastor, arrebentados, totalmente arrebentados, preso num passado onde provou a glória de Deus, provou as maravilhas do Senhor, os dons celestiais, provaram tudo. E agora estão numa condição lastimável, mas preso no passado maravilhoso. Mas este passado maravilhoso não vai de maneira nenhuma isentá-lo da condição presente. Não vai. E tem muitos que vivem no passado, são saudosistas. Olha, eu vou te contar, viu, uns 10 anos atrás, eu era tocha pura, canelinha de fogo. 10 anos atrás, eu contava para você, pregava assim, a coisa pipocava, porque 10 anos, e o que Deus tem a ver com 10 anos atrás? Deus quer saber, é o seu hoje, não é 10 anos atrás. Às vezes as pessoas chegam, pastor, só lembra 30 anos atrás? Eu falo, lembro não. Eu não lembro não. Não, mas só não lembro. Não, eu não lembro não. Eu não consigo, primeiro que eu não consigo lembrar mesmo. E por outro lado, é porque eu não vou viver lá no passado. O passado já foi. A Joelita está internada, o médico chegou, eu falei, tem esse monte de exame. Ele olhou para mim, isso aí já foi. Desse jeitão, que tirou esses dias, foi antes de ontem parece. A tomografia diz, não, isso aí já foi. A gente tem que fazer, é agora. Isso aí já foi. E ele está certinho. Eu fiquei por entender, falei, mas foi, não tem nem 2 dias que fez esse exame. Como é que já foi? E aí eu comecei a entender, falei, não, já foi mesmo, se tem 2 dias, já foi. Porque agora pode ser outra coisa. Então já foi. Eu gostei disso, porque o apóstolo Paulo disse, esqueçam as coisas que atrás. E tem muita gente que fala, esqueçam as coisas que atrás ficaram. Não, eu esqueço as coisas que atrás ficam. É agora, passou 2 minutos, eu não quero lembrar mais, já deixa para lá. Por quê? Porque eu não quero em minha vida a síndrome da mulher de Ló.
Sabe qual é a síndrome da mulher de Ló? Ela estava sendo tirada de Sodoma e Gomorra, mas levava Sodoma e Gomorra no coração dela. Oh, que coisa horrível! O Senhor estava libertando Ló e a sua família, mas a mulher de Ló ouviu dizer: não olhem para trás, não olhem. Não é uma questão de olhar e visualizar a destruição de Sodoma e Gomorra. O problema da mulher de Ló foi que o Sodoma e Gomorra saiu com ela. E ela não aguentou e olhou para trás e se tornou numa estátua de sal, condenação plena. Então não é isso que Deus quer. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa. Você não tem que ficar preso ao seu passado, às circunstâncias do passado. Tem muita gente que ainda acontece coisas com ele. Hoje, ele diz: nossa, isso pode ser consequência lá do... Eu lembro direitinho. Isso é o verdugo. É o verdugo. É o verdugo. E o verdugo está chegando no momento do sacrifício, ele vai com o aguilhão dele. É o verdugo. Aí eu pergunto: você precisa disso? Você precisa sofrer disso? Você precisa ser escravizado por essa circunstância do passado? Não, e tem pessoas que quando a circunstância do passado fica presente na vida dele o tempo todo, ele está à caça de procurando a caça de uma pessoa para descarregar tudo nela. Você lembra? É isso mesmo. Quem bate esquece, mas quem apanha não. Você lembra? Lembra de quê? Daquele dia maldito, que você fez isso, fez aquilo outro. É escravo desse passado terrível. Jesus não me chamou para ficar preso nele. Não me chamou para ficar preso nesse passado, seja um passado distante ou mais próximo ou de ontem. Deus não me chamou para ficar preso nisso, porque se eu olhar para o meu passado, eu tiro os olhos do autor e consumador da minha fé. Eu não tenho como olhar para o passado e eu vou olhar para Jesus. Significa, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o meu reino. Amém? Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o meu reino. Quem lança a mão do arado tem que ficar firme. Se olhar para trás, não funciona. Então o Senhor continua dizendo para mim e para você: eu já te libertei desse passado. Mas e o de ontem? Já está liberto de ontem. Você é liberto de ontem e você é liberto hoje. E será liberto para o futuro. Você é livre em Cristo Jesus. Este passado que fica te massacrando, esse verdugo terrível que continua tirando o seu sono, esse verdugo terrível que continua trazendo dores cruciantes no seu coração, esse verdugo, manda ele embora. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não tenho que ficar olhando para trás. Escravo destas circunstâncias terríveis. Outros são escravos de pessoas. Escravo de pessoas. Seja emocionalmente, ou financeiramente, e até mesmo socialmente. Ela citou uma mulher maravilhosa aqui chamada Abigail. Amém? Ela falou de Abigail? Não falou de Abigail? Mas eu vou falar de Abigail. Mas lá em 1 Samuel capítulo 25. Abigail. Eu não ia ler não, mas vou fazer questão de ler. Aqui 1 Samuel capítulo 25. Olha que coisa aqui. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado. 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo.
Nabal era o nome desse homem. Nabal, o louco, o insensato, o sem juízo. Nabal era o nome desse homem. E Abigail de sua mulher. Esta era sensata, equilibrada, formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. E o pior que ele era da casa de Calebe. Abigail era uma mulher escrava. Escrava. Por que eu falo que ela era escrava? Ela era escrava emocionalmente, porque era chantageada por Nabal. Chantageada por Nabal, esse indivíduo terrível, né? Onde se fala desse nome terrível, duro, maligno, ser filho de Belial. Então ela era escravizada. E eu tenho certeza, emocionalmente, porque dia após dia, esta mulher, por certo, ela era pisoteada. Dia após dia, eu tenho certeza que ela era chantageada. Mas impressionante que ela não largava Nabal. Porque financeiramente, por isso que fala da riqueza de Nabal, ela era também escrava financeiramente. Não tinha como se manter, principalmente naquela época. E até socialmente, eu não posso largar de Nabal. Porque se eu largar de Nabal, a sociedade cai de pau em cima de mim. Entendeu? E eu sou escrava, eu dependo dele financeiramente. Largar Nabal, vou comer o quê? E tal. E emocionalmente, eu até gosto dele, mas ele é terrível. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Irmãos, preste bem atenção. Existem centenas, não é falando pouca coisa não. Existem centenas e centenas e centenas de mulheres que são escravas emocionalmente, são chantageadas todos os dias, tripudiadas todos os dias, mas são escravas também, tanto emocionalmente como financeiramente e até socialmente. Se eu fizer isso, não quer nem ouvir a minha família, a família dele e os colegas, o que vão pensar? E continua ali escravo, e permanece numa vida sacrificial, dia e noite, sendo tripudiado, sendo pisado, chantageado, porque é presa, é escrava. Aí eu digo, não, mas a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Aí o marido acha bom, enche o peito, é assim mesmo, o teu desejo será para mim, eu vou te governar. E aqui tem que ser assim, é no chinelo, e do jeitinho que o papai aqui gosta, tem que ser assim. E pensa que ele é babão, pensa que ele é, sei lá o que esse cabra pensa. Só que parece que ele leu o texto, mas não leu o contexto. Porque quando Jesus pede a submissão da mulher, ele pede o amor do marido para com ela, entendeu? E as pessoas analisam só a submissão, o amor do marido não. Você está me entendendo? O amor do marido não. E o Senhor disse que ela tem que ser submissa no Senhor, porque o Senhor é amor, o Senhor ama, o Senhor cuida, o Senhor liberta, o Senhor alimenta, o Senhor sustenta, o Senhor chora, o Senhor ora, o Senhor morre por causa dela. É diferenciado. Agora, nós os babões, marido, não choramos, não oramos, não suplicamos por ela, não estamos dispostos a sofrer por elas, não estamos dispostos a morrer por elas, e ainda queremos tripudiar em cima delas, fazê-las com que seja nossa escrava. E pode ter certeza, são milhares e milhares que estão vivendo assim, são escravas. E eu pergunto, Jesus nos chamou para isso? Jesus te chamou para apanhar? A palavra de Deus é clara, tem que ser submissa em tudo, mas é um marido que ama. E o marido que não ama, não vem nada de Deus. Você acha que vinha uma coisa de Deus na vida de Nabal?
mas ela permaneceu lá. Mas Deus, que é maravilhoso, misericordioso, não deixou durar muito tempo. Não deixou durar muito tempo. Mas muitas e muitas são escravas. Escravas, porque dependem. Se eu fazer isso, como é que eu vou fazer depois? E o que a sociedade vai pensar de mim? E continua. Escravo. São escravos do seu próprio sentimento. Emocionalmente estão presas. São escravas porque vivem na dependência total de alguém que, aliás, não flui nem um pouquinho de amor, coisa nenhuma. Agora tem outras que partem para a liberdade quando o cara é bom. Mas aqui em Isaías capítulo de número 43, olha que diz o texto aqui do versículo 18 em diante. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Não vos lembreis de coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço coisa nova. Meu Pai, é vida nova. É tudo diferenciado. Mas muitos estão sendo escravos de pessoas, tanto no estado emocional, financeiro e social, quando Deus tem uma liberdade gloriosa e coisas novas para realizar. Muitos são escravos de lembranças doídas, lembranças que doem. Talvez tenha uma coisa que eu escrevi aqui, você já saiba. Remorso é o excesso do passado. Ou remorso é o excesso do passado. A ansiedade é o excesso de futuro. Então, se remorso é o excesso de passado e ansiedade é o excesso de futuro, então viva o presente, ora. Porque o presente é de coisas novas. Porque Deus renova a sua misericórdia a cada manhã. E a cada manhã nós provamos tudo diferente. E eu fico maravilhado, porque quando você olha para esse primeiro céu aqui, onde estão as nuvens em tudo, ele nunca é a mesma coisa. Você pensa que é, mas não é. Cada vez que você olhar para o céu, esse primeiro céu, você vai ver que ele muda constantemente. Deus sempre está pintando coisas novas. Coisas novas, eis que faço novas. Ele faz. Em Cristo Jesus tudo é novo, amém, igreja? Porque eu sou livre e Ele me libertou. Portanto eu não preciso ficar presa a estas coisas doídas, lembranças doídas do passado. Meu irmão, lembranças doídas do passado faz você sofrer muitas vezes no presente. Porque você já sofreu no passado e vem sofrendo até no presente. Cada vez que você volta ao passado, é uma adaga no seu coração. Você reinaugura tudo de novo. Você lembra daquele dia? Meu pai, era dia 23 de junho. Meu Deus. Você lembra? Era 10 horas da manhã. Ô papai, você está me entendendo? A coisa já passou. Era em junho de quanto? De 79. Caramba, está vivendo isso todo dia. O que você chama isso? De viver essas lembranças doídas. O que diz lá em Filipenses capítulo 3?
Vamos ler. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13, diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. É Paulo dizendo, eu não alcancei a perfeição não, viu? Quanto a mim, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ora, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, crava isso na mente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não vou ficar preso a lembranças doídas, eu não vou ficar o tempo todo cheio de remorso, porque isso é excesso de passado, e nem vou ficar ansioso, porque a Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, não estejais inquietos. Mas por quê? Porque essa ansiedade é excesso de futuro. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir amanhã? Será? Nossa, amanhã. Nossa, amanhã. Não é amanhã não, esqueci, é dia 30. Meu Deus, e agora é todo mês. Ansiedade, excesso de futuro. E amanhã. Viva o presente. Deus é o libertador. Tem gente que está sofrendo aí taquicardia por alguma coisa que ela espera daqui 90 dias, tem 3 meses, mas já está dando taquicardia. Esse dia eu parei assim, pensei comigo, falei, caramba, eu trabalho lá na Feira Hippie. Falei, mas tudo bem, o trabalho na Feira Hippie todo ano a gente faz, todo ano passa. Esse ano também vai chegar o dia, vai passar. Já passou. Ah, não, agora eu tenho a pecuária. Toda vez que vai na pecuária a gente faz e tudo e tal, e já passou. Agora está aí, mas eu vou ficar ansioso, não, vai passar. Você está me entendendo o negócio? Eu pego, ela fica na pecuária com o pezinho. A coisa está acontecendo, já passou, tem gente que ainda está com o pezinho assim da Feira Hippie. Já foi, meu irmão, já aconteceu. Já aconteceu, não se amarre nisso. Não se amarre, os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Olha, fique tranquilo, vai acontecer do jeitinho que Deus quer. Pode ou não, mas é Ele que quer. Então se é Ele que quer, por que eu tenho que me intrometer e ficar ansioso por alguma coisa que eu não consigo e só Deus faz de maneira perfeita? Só Deus faz de maneira perfeita, então espere nele, não fique preso, não seja escravo, meu irmão, não seja escravo, não viva essa ansiedade, não fica preso nessas lembranças também doídas, você já sofreu demais, não precisa mais disso, então abrace a libertação que Cristo já te deu, você é livre em Cristo Jesus. Mas a tendência nossa, né, é isso mesmo, uma enorme multidão continua escravo do complexo de inferioridade. Papai, esse verdugo é terrível, chamado complexo de inferioridade, e Jeremias tinha isso. Deus convoca Jeremias e para deixar ele bem convicto, diz, eu te conheço lá no ventre da sua mãe, já te chamei, já há muito tempo, Jeremias. Não, mas eu sou uma criança. Eu não consigo. Moisés isso não conseguia. Jeremias também não. Olha, todos eles tentaram se esquivar. Entendeu? Complexo. Gideão nem se fala. Gideão pediu tanta prova, não sei como é que Deus não irritou com ele. E quem sabe eu e você ficamos pedindo provas, porque estamos vivendo esse complexo, que é um verdugo terrível, complexo de inferioridade. E você sabe que o complexo de inferioridade tira de nós a nossa capacidade de acreditar do que posso fazer em Deus. Se eu sou complexado, significa, Ele me faz exatamente isso, Ele tira de mim, tira de você
certo? A capacidade de acreditar do que possa fazer em Deus. É tão escravo do complexo, e eu até notei um sintoma. Vamos ver se você é complexado. Olha os sintomas do complexado. O complexado busca reconhecimento. Ele quer ser reconhecido. Se você não reconhecer, se você não falar dele nominalmente, se você não colocar mais alto do que a multidão, lascou. O complexado, ele quer está sempre buscando reconhecimento. O complexado, ele tem o hábito de se comparar aos outros. Queria ser como você, mas quando eu crescer eu vou ser. Aí olha para o outro, nossa, eu era, gente, já contei isso várias vezes, tinha um cabelinho enroladinho assim, mas era bem mais enroladinho que o dele. E quando eu chegava nas festas, né, aí tinha aqueles que tinham cabelo lisinho de Ronivon, eu ficava louco com meu cabelinho, ficava louco. Aí eu não saía, eu cheguei a não sair, porque quando eu saía, todos estavam olhando para o meu cabelo. Você é assim também? Você sai, e aí parece que todo mundo está olhando exatamente aquele ponto que você não gosta, que você tem complexo. E os caras não estavam nem aí para o meu cabelo, mano. Mas todo mundo estava olhando para o meu cabelo. E eu olhando para o cabelo de todo mundo. E aí eu comecei a usar a pasta Campeão, quase morri. Quem lembra da pasta Campeão para alisar cabelo? Aquilo é soda. E aí comecei a alisar o meu por causa dos outros, está me entendendo? E aí deu feridona na minha cabeça, cheio de ferida de soda. É besta mesmo. Mas eu paguei depois, paguei dobrado, porque chegou o momento do Black Power, e quem tinha um cabelo liso não dava conta de fazer Black Power, e o meu era... E aí o bicho pegou. Aí eu só fazia assim, tchau, tchau. Aí os cabelinhos lisos não tinha jeito nenhum fazer Black Power. Mas é o tipo do complexo de inferioridade. Você está me entendendo? Ele fica se comparando ao outro. Ele não se admite, correto? Ele é outra coisa, outro sintoma. Ele tem o hábito de fugir de situações. O hábito de fugir, não desafia o complexado, não porque você está perdido. Você vai se dar mal. Entendeu? O complexado, ele não consegue. Você tenta desafiá-lo para alguma coisa, ele vai se esquivar. Eu não sou digno, eu não dou conta. Eu só de pensar nisso, eu estou suando a mão. Pronto, lascou. Não confia não, porque aí você vai ter decepções. O complexado tem esses sintomas, mas não é só os sintomas, ele é cheio de sentimentos. Primeiro, o complexado, ele tem um sentimento de isolamento. Ele gosta de estar sempre isolado. Sempre isolado. Não é porque ele é antissocial, não. É porque ele é complexado mesmo. Ele não quer que ninguém o veja. Ele não quer que ninguém saiba. Aí ele se isola. Ele tem a mania também de apontar defeito dos outros. Isso ele faz para se proteger. Então ele aponta defeito nos outros para servir de escudo na vida dele. Outra coisa, ele tem a preocupação excessiva com a opinião dos outros. Ele fica preocupado com o que o outro vai dizer dele, com o que o outro vai ver nele. Esse é o complexado, esse tem esse sentimento com a opinião alheia. E outra coisa, ele tem as sensibilidades a críticas. Você não pode nem pensar em criticar o complexado. Criticou, ele desmorona. Ele desmorona. Então ele é sensível aí, entendeu? A críticas. Aí outra coisa, outro sentimento que ele tem. Ele é um vitimista. Ele está sempre vitimizando. O complexado nunca é ele, é os outros. E ele fica vitimizando o tempo todo. Ele sempre é vítima.
É o sentimento terrível desse complexado. Mas tem uma coisa, ele é perfeccionista. Todo complexado é perfeccionista. Isso sofre, gente, não tem noção. O complexado, esse verdugo, ele acaba com a pessoa. Ele acaba com a pessoa. Mas eu fico pensando, mas por que tantas pessoas são escravas disso, são escravas do dinheiro, são escravas dos prazeres, são escravos deste mundo, são escravos até de si mesmo, escravos do medo, escravos de... Gente, por que isso? Se foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Onde está Jesus aí? Onde está Jesus aí? Por que você está preso num passado que já morreu? Acabou, já era, é vida nova, tudo novo. Esqueça as coisas que atrás ficam, pelo amor de Deus. Não alimente a sua alma de saudosismos, não alimente a sua alma de passado, não alimente a sua alma de coisas doídas. Agora tem um problema, tem muita gente que é escravo do passado doído, porque essas pessoas amam sentir dor. Porque quando eu lembro do passado, pelo menos as pessoas me veem, e daí tem dó de mim. Eu já contei o homem que tinha ferida na perna, né? Feridona na perna, e todo mundo chegava e dava donativo para ele, porque aquela ferida era horrível. Aí um chegou e falou: não, o senhor não pode continuar assim não, vou levar o senhor no médico e vamos dar um jeito disso. Não, eu não quero. Mas eu estou oferecendo levar o senhor no médico para curar isso aí. Não, e aí? Depois eu vou tirar meu ganha-pão de onde? E aí, quando a ferida começava a ficar boa, ele mexia nela para sangrar, para ganhar mais. Tem gente que tem lucro com a dor. São tão vazios e carentes que usa a sua própria dor e às vezes do passado se vitimiza para chamar a atenção de outras pessoas para ela. Eu não estou nem aí para o seu passado. Eu quero saber do seu presente, o seu futuro em Deus. O seu passado só vai servir para uma coisa, para o aprendizado agora, mas não fique lembrando disso não vai funcionar. Basta cada dia o seu próprio mal. Não viva o mal daqui 60 dias que ainda pode acontecer, e nem fique retrocedendo no mal que já aconteceu, porque aí você bombardeia o presente, não é, com o seu passado e destrói ele com o seu futuro de ansiedade. Acabou, você está aniquilado. Como se você aguenta um verdugo do passado e outro do futuro em cima de você? Você não aguenta. Por isso é que Jesus está dizendo: é hoje, não é ontem e nem depois de amanhã, é hoje. E não estejais ansiosos por coisa alguma, pela manhã, depois da manhã, pode ficar tranquilo, cada dia vai trazer o seu próprio mal, você não tem como se esquivar, fique tranquilo. Então não fique ansioso não, sofrendo por antecipação, e não fique sofrendo também por coisa que já passou, já era, meu irmão, já foi. Se eu fosse você, procurava esquecer até do que você almoçou, para você não repetir na janta, porque só tem mexidão mesmo. Se você lembrar do que você almoçou, você chega lá e fala: não, é a mesma coisa. Então esquece, porque aí quando você chega lá é tudo novo. É só para não esquentar ali, tudo novinho. Meu irmão, é desse jeito. Deus não quer que você fique vivendo a mesmice, não. Por isso que Ele pinta o céu todo dia de novo, todo dia é diferente, todo dia Deus traz surpresas,
Todo dia Deus está nos amparando, todo dia Deus está nos livrando, todos os dias, porque é Ele que tem cuidado de mim, é Ele que tem cuidado de você. Amém, igreja? Não se deixe escravizar, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não escravize, nem pelas situações presentes, não se escravize, deixa quem está no comando, porque Ele sabe fazer todas as coisas e faz tudo perfeitamente bem. Vamos colocar de pé? Não se escravize. Deus já quebrou essas correntes, esses grilhões. Você não precisa mais disso. Tudo é novo. Viva o novo. Viva o novo. Tem umas coisas que eu sou inimigo disso, mas faz parte do ser humano, né? Às vezes fica guardando coisas de quem já partiu para a glória, e aí todo dia vai lá ter uma lembrança. Para que se martirizar? Já foi. Já foi. Pastor, você tem alguma coisa dessa mãezinha? Tem não. Esse dia mexendo aqui no celular, aí eu vi a foto dela. Falei, tá. Mas o senhor deletou? Deletei. Porque todo dia, aí eu ia pegar o costume todo dia ir lá. Ficar olhando, lembrando. Falei, não sou nem doido. Está na glória, está com o Senhor, eu vou ficar o quê? Mas não vou. Eu não vou. Por que eu tenho que ficar preso a coisas que me traz lembrança lá do passado e me enfinca uma adaga aqui no coração, no peito? Vou nada. Basta cada dia o seu próprio mal. Não acumule, não. Você não aguenta. Você não aguenta. Então viva a partir de hoje. Viva em Cristo. O amanhã pertence ao Senhor e você vai chegar lá. Quando chegar o amanhã é hoje. E viva o presente. Terminou o culto aqui, guarde só a palavra no seu coração. Você está me entendendo? Coisas boas, coisas agradáveis, coisas que te edificam. Então eu deixo essa palavra com você. Não seja escravo de nada. Não seja escravo de circunstâncias passadas. Não seja escravo de pessoas, né? Comande, deixe Jesus comandar a sua vida, certo? Não seja escravo de lembranças doídas, tira isso da sua vida. Não seja escravo desse complexo de inferioridade, joga isso para lá. Deus escolheu as coisas inúteis e vis para fazer coisas gloriosas através dela, porque quem capacita é Deus. É Deus. Feche os seus olhos. Você não pode ser mais escravo. Se você nasceu de novo, você não pode, porque Deus faz coisas novas. Senhor Deus glorioso, Deus eterno, ó Deus, nós estamos nas tuas mãos. O passado é passado, mas eis que tudo se faz novo a cada dia. Cada dia o Senhor, ó Deus, traz coisas maravilhosas para as nossas vidas. Todos os dias o Senhor pinta um céu diferente para nós. Todos os dias o Senhor nos surpreende. Nós é que temos a mania, Senhor, de fazer do dia de hoje como o dia de ontem que passou, como os outros dias que virão, quando na verdade já somos livres no Senhor. Nosso desejo maior é a glória, porque essa nos espera, e essa nossa mente não tem condição de captar 100% dela, mas em esperança nós a confessamos. Por isso, Deus, não nos deixe ser escravos de nada, nem de nossas próprias vidas, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas lembranças, e nem das pessoas que nos cercam. Nós somos livres, livres em Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo Jesus, e em nome dEle, fica declarado na sua vida a sua libertação. Não seja escravo do ontem e nem
do que vem amanhã. Viva Cristo hoje na sua vida. Glórias a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Você pode dizer isso. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diz aí. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus.